Sylvester Stallone se inspirou para escrever o roteiro após ver a luta de Chuck Wepper versus Muhammad Ali em 24 de março de 1975 no Coliseu de Richard Field, em Ohio. Wepner, de 36 anos, era considerado um talento moderado, mas ninguém pensava que ele tivesse alguma chance contra Ali Muhammad. De fato, foi uma surpresa para Wepner durante mais de 3 rounds. Quanto mais a luta avançava, mais chocadas as pessoas ficavam. Wepner perdeu a luta, mas somente no 15º e último round, faltando 19 segundos para o fim. Levar o filme Rocky, um lutador, para as telas foi muito complicado. Depois que o Sylvester Stallone tentou vender o roteiro e ser negado várias vezes, os produtores Irving Winkler e Robert Chartoff ficaram interessados com o roteiro. Eles ofereceram a Sylvester Stallone um valor de $350 mil para os direitos do roteiro, mas Stallone se recusou a vender, a menos que concordassem em permitir que ele estrelasse o filme. Apesar de ele ter apenas $106 no bolso, ele estava sem carro, estava tentando vender seu cachorro porque não podia dar o luxo de alimentá-lo. Eles concordaram, mas apenas na condição de que Sylvester Stallone continuasse no roteiro sem comissão e de que ele trabalhasse como ator por um salário mínimo. Depois que Irving Winkler e Robert Chartoff compraram o direito do roteiro, eles levaram para United Artists, que previa um orçamento de $12 milhões, mas isso era baseado em usar uma estrela estabelecida. Na verdade, eles queriam Robert Redford, Ryan O'Neal, Burt Reynolds ou James Caan no papel de Rocky Balboa. Eles não queriam Sylvester Stallone como papel principal, mas Irving Winkler e Robert Chartoff disseram que a única maneira de negociar o roteiro era dar o papel principal a Sylvester Stallone. Então o estúdio cortou o orçamento de $1 milhão e Chartoff, junto com Winkler, tiveram que assinar um acordo que, se o filme passasse do orçamento de $1 milhão, eles seriam responsabilizados e teriam que pagar a multa. O custo final do filme foi de $1,1 milhão. Chartoff e Winkler hipotecaram suas casas para concluir o projeto e assim conseguir o outro $1 milhão para produzir o filme. O cartaz acima do ringue, antes da luta entre Rocky Balboa e Apollo Creed, mostra Rocky usando short vermelho com uma faixa branca, quando na verdade ele usava um short branco com a faixa vermelha. Este foi um erro cometido pelo departamento responsável pelos itens da cena, que não foi retificada pela falta de recursos. Assim, Sylvester Stallone veio com a ideia para a cena em que Rocky chama a atenção para o erro. A cena em que Rocky leva Adrian para patinar no gelo foi originalmente escrita para incluir 300 figurantes, mas a produção não conseguiu arranjar esse número de pessoas. Quando Sylvester Stallone apareceu para filmar a cena, apareceu apenas uma pessoa
para fazer o papel de figurante. Assim, ele filmou rapidamente a cena na pista vazia, como a vemos no filme. Ironicamente, esta cena se tornou uma das mais populares em toda a franquia de Rocky. Outro detalhe é que o ator não sabia patinar, por isso ele usou no roteiro o artifício de que o personagem ia caminhando ao lado de Adrian. A filmagem da cena em que Rocky está subindo os degraus do Museu de Artes da Filadélfia surgiu por causa de Garrett Brown, criador de um equipamento de filmagens que consiste de um sistema em que a câmera é acoplada ao corpo do operador por meio de um colete. Garrett Brown, que era da Filadélfia, estava se preparando para voar para Los Angeles para tentar vender seu recém-inventado dispositivo. Ele tinha filmado algumas imagens de teste, seguindo pessoas ao redor de corredores e de sala em sala. Mas ele queria ser capaz de filmar algo que até mesmo os cineastas mais experientes olhariam e perguntariam como ele fez aquilo. Foi aí que ele veio com a ideia da sua namorada correr para cima e para baixo os degraus do museu, enquanto ele ia atrás da sua namorada filmando com a Steadicam. Garrett Brown vendeu a câmera em seu primeiro dia em Los Angeles. Vários meses depois, John C. Avedon, que é o diretor do filme, estava se preparando para produzir Rocky, viu a filmagem e sentiu que seria perfeito para o filme. John Avildsen contratou então Garrett Brown e o seu invento. Garrett Brown explica, meses depois das filmagens da sua namorada, que ele estava realizando uma das cenas mais marcantes do cinema. De acordo com o ator Burt Young, durante as filmagens da cena em que o personagem Paulie volta para casa bêbado, um bêbado real percorreu o local das filmagens e disse a Young que ele não estava atuando de forma convincente. Foi então que Young pediu ao homem para mostrar a forma correta de como realmente um bêbado se comportava. Daí, Young copiou os movimentos do homem para a cena. Na cena em que Paulie leva Rocky até a sua casa para o jantar de ação de graças, há uma foto do ator Burt Young um pouco mais jovem, em um uniforme da marinha, em uma mesa do corredor. Aquilo, na verdade, é um souvenir do filme Licença para Amar até a Meia-Noite, em que Burt Young atuou 3 anos antes de atuar em Rocky. Todos conhecem a história em que Sylvester Stallone escreveu o primeiro rascunho do roteiro em apenas 3 dias, mas o roteiro foi reescrito 9 vezes antes de ser comprado pelos produtores Irving Winkle e Robert Chartoff. Originalmente, o roteiro seria muito mais sombrio. O treinador Mickey seria um velho racista amargo e o filme terminaria com Rocky entregando a luta depois de perceber que não queria fazer parte do mundo do boxe profissional. A cena em que Rocky corre pelas ruas da Filadélfia foram filmadas num esquema de guerrilha, sem autorização da prefeitura, sem equipamentos de filmagens e sem figurantes. A cena em que ele corre pelo barco ancorado, por exemplo, a tripulação estava guiando o barco
pelas docas e o diretor John Avildsen viu o barco e achou que daria um bom pano de fundo. Então ele pediu a Sylvester Stallone que saísse da van e corresse ao longo do cais, enquanto o próprio John Avildsen filmava da porta da van na lateral. O mesmo esquema de filmagem aconteceu na famosa cena em que o Rock está correndo no meio da rua, na cena da feira. Se você reparar bem, enquanto o Rock corre, os donos das barracas de frutas e as pessoas nas calçadas podem ser claramente vistas olhando para ele, com uma certa perplexidade. Embora isso tenha funcionado no contexto do filme para sugerir que eles estavam olhando para o Rock, na realidade eles não tinham ideia do que aquele homem estava correndo para cima e para baixo da rua, sendo filmado de uma van. A hora em que o dono da barraca joga uma laranja para Rock foi improvisada pelo próprio feirante, que não tinha ideia de que o futuro sucesso do cinema estava sendo feito ali e que este feirante seria eternizado no filme. Originalmente, os produtores queriam ex-campeões de peso pesado para aparecer no início da luta entre Rocky Balboa e Apollo Creed. Eles fizeram um chamado para todos os ex-campeões aparecerem no filme, mas no dia da sessão só Joe Frazier compareceu. Frank Stallone, pai de Sylvester Stallone, fez uma participação como o homem que toca o sino para o início da luta entre Apollo Creed e Rocky Balboa. O irmão mais novo de Sylvester Stallone, Frank Stallone, também aparece como cantor da banda de rua. Durante a audição para o papel do personagem Apollo Creed, o ator Carl Weathers se empolgou tanto fazendo sparring com Sylvester Stallone que o acertou no queixo. Sylvester Stallone disse para se acalmar, pois era apenas uma audição. Carl Weathers disse para Sylvester Stallone que se fosse para fazer um teste com um ator de verdade ao invés de um coadjuvante, iria fazer até melhor. Foi aí que o diretor John G. Avildsen disse para Walters que Stallone era um ator de verdade. Aliás, Stallone também era o roteirista. Walters parou pensativo por um momento e disse: "Bem, ele vai ficar bem." Após esta audição, Sylvester Stallone não pensou duas vezes e aí contratou Carl Walters para o papel de Apollo Creed. Em uma entrevista, Sylvester Stallone foi perguntado pelos repórteres se ele e o rei do rock, Elvis Presley, se conheceram. Stallone disse que em 1976, depois do lançamento do filme Rocky, Elvis Presley entrou em contato com ele e pediu para que Stallone fosse visitá-lo em Graceland e levasse uma cópia do filme. Stallone disse ao repórter que ele estava muito nervoso com a ideia de encontrar Elvis Presley e ele não foi no encontro, mas enviou uma cópia do filme. Parece que Elvis Presley realmente viu o filme com alguns amigos.